Boa noite, professor. Aqui eu vou contar um pouquinho de como foi o processo do meu perfume. Que diferente ali do processo do mouse, eu já tinha mais ou menos uma noção de material, já, como a gente falou, não tinha muito medo de mexer com as coisas. Inicialmente comecei morrendo de medo, né, de mexer em qualquer coisa. Então aqui eu vou explicar um pouquinho do processo bem simplificado. Como no geral era volumétrico, né? Não necessariamente precisava ser oco, então eu vou falar aqui um pouquinho do planejamento que eu tive, já sabendo que não seria oco, do processo da montagem, né? Que não teve realmente uma montagem, mas já vou deixar explicado depois. E o resultado final, que ficou muito legal, e eu fiquei muito feliz de fazer com resina. Foi uma das melhores escolhas, apesar de muito difícil. Aqui tem as referências principais, especialmente ali a do meio, que eu me inspirei bastante pra fazer, que é um perfume masculino. Todos os três são perfumes masculinos, mas eu queria fazer uma versão feminina. E no fim eu acabei fazendo um formato que parecia uma guitarra, né? Ou a cintura de uma mulher, né? Eu não tinha pensado nisso. Você é mesmo o professor que falou pra mim que parecia. Eu falei, verdade, tá certo. Então, já vou passar aqui pro próximo slide pra mostrar certinho. Como tá escrito ali do lado, eu já tinha pegado a experiência com o mouse, né? Então eu já falei, pô, já sei o que eu quero fazer, já vou colocar no papel, já vou colocar direto no material que eu quero fazer e pronto, né? Já usei de novo a técnica do isopor, fui direto no P4, não tentei fazer os testes pelo P2, né? Então o isopor já foi direto no mais grosso, no mais denso, né? Como eu já tinha essas referências que já eram antigas, né? Eu nem imaginava que eu ia fazer uma embalagem de perfume, né? Eu já tive essa ideia anteriormente, né? Então, eu já decidi, vai ser um frasco de perfume com resina maciço transparente para parecer vidro. Que já foi um processo bem rapidinho, eu já peguei o meu isopor, coloquei a massa corrida, né, já tinha cavado ali no meio a parte da estrela, então já estava perfeito, basicamente, do jeitinho que eu queria. Eu só deixei secar e tive que lixar toda a estrutura, né, e a parte do meio da estrela levou muito tempo. Então eu descobri que eu vou ter que ter sempre muita paciência se eu for usar um material desse, com detalhes muito pequenos. Foi uma coisa que eu tirei e falei, meu Deus, haja paciência mesmo, né? Passei bastante tempo ali. E eu coloquei ali, já vou deixar indicado que eu coloquei ali massa XXX, que é aquela massa de dentista, que eu esqueci o nome. Eu falei, vou deixar assim, que eu explico no vídeo, né? Então aquela massa de dentista que a gente usou pra tirar o molde. Aí tá ali meu frasco, né, lixadinho, certinho, a gente já colocou direto naquele molde. E como aconteceu com o mouse, aconteceu aqui também. A peça saiu flutuando ali, boiando na massinha ali. Então, parece que eu não aprendi com erro, mas dessa vez eu falei, beleza, entendi. Eu tenho que tomar mais cuidado. Inclusive, eu consegui colocá-la de volta pra dentro, sem precisar segurar com um pedaço de madeira, como da última vez. Então, dessa parte já ficou mais certinho, inclusive o molde. Depois daquele processo, eu já fiz a tiragem do gesso, coloquei ali dentro da massinha e tudo, tirei o gesso, lixei o gesso, não só lixei, como o próprio professor, né, me deu a dica de, como ainda tava meio molhado o meu gesso, pegar um estilete e ir cortando, assim, as beiras, tirando as imperfeições, porque ficou bastante pedacinhos a mais, umas coisinhas assim que tava mais difícil de resolver. Então, com o estilete eu fui cortando mais do que eu lixei, né? Eu lixei só as bordas, assim, em algumas partes. E aí, a gente não usou o de gesso, impressionantemente, ele quase não serviu pra nada. Que a gente precisou usar no Laconforme o meu de isopor, porque o de gesso ainda não tava seco o suficiente e ia quebrar. Como a gente aprendeu com o mouse, porque o meu do mouse quebrou porque ele tava muito molhado ainda. Então a gente tirou direto o de isopor mesmo e não ficou satisfatório, porque a estrela não ficou marcada como eu queria. Mas também, antes da gente fazer qualquer outra mudança ali, qualquer coisa, não ia adiantar eu tirar no plástico, porque eu ia usar resina. E eu e o professor, de último momento, nos olhamos e falamos, vai derreter o plástico, né? Esquenta muito a resina. E aí foi um dos problemas que a gente enfrentou, de lembrar dessa parte do material, que eu já tinha tudo planejado, ter que mudar tudo, né? Tudo como eu ia fazer eu tive que mudar. Então eu já entrei num certo pânico, já tive uma dificuldade ali, que basicamente o plástico não ia servir, porque ia derreter. No fim, ficou tudo bem. A gente conseguiu fazer um molde em gesso. Eu, pelo menos, não consegui, porque eu tive que me desdobrar em 50 pra pensar, beleza, o que eu faço agora? O professor falou, olha, tento fazer em gesso. Eu falei, beleza, mas infelizmente eu usei, não tão infelizmente, mas eu usei o meu
o meu modelo em gesso com o gesso na molde de gesso. Então, acabou ficando grudado. Então, eu tive outra dificuldade. Eu falei, como é que eu vou tirar esse negócio daqui? Eu falei, não, tranquilo, o professor me ajuda. O professor falou, não, vamos cortar. Aí ele falou que a gente ia cortar em lâmina. Eu falei, tranquilo, ele foi fazendo, me ajudando com isso. É você, né, professor, que está assistindo aí o vídeo. Tô falando em terceiro, mas tudo bem. E você cortou em lâminas ali, deu um auxílio e a gente conseguiu tirar do molde. A gente já conseguiu pegar as lâminas e formar um novo molde ali pra fazer com a resina. E ali na imagem já dá pra ver que eu consegui fazer a resina certinho. A gente teve que tirar o peso, quantas gotas. Tive que pingar 175 gotas contadinhas no negócio. Então, assim, foi um processo que também me exigiu muita paciência, mas deu tudo certo. Então, coloquei ali a resina onde eu tinha que colocar. Tirei foto tudo e pronto. Aqui nessa parte já dá pra ver bastante do resultado, né? Que eu coloquei ali lado a lado, a resina secando do lado das peças que a gente usou pra fazer o molde, né? E aí do outro lado ali já dá pra ver como ficou transparente a minha resina. Eu achei que eu tinha colocado muita tinta, né? Que é uma questão que não falo na internet, né? De quanta tinta você tem que colocar, quanto pigmento, né? Eu coloquei bem, dá pra ver ali que ficou bem transparente, ficou da forma que eu queria, parece até um gelo, né? Chegaram a me falar que parece um bloco de gelo, e achei isso bem legal. E ficou exatamente do jeito que eu queria. Aqui eu pedi uma ajuda ali do Félix, mas a gente fez junto ali a lixagem e o polimento da minha peça. Foi uma parte que eu não achei que ia dar tanta diferença, porque ele já estava bem transparente, mas ele estava um pouco poroso. Então quando a gente lixou e fez o polimento, já ficou bem bonitinho, bem lisinho. No próximo slide acho que já vai ter a imagem, vou mostrar. Aqui, prontinho, aqui tem o resultado final. Dá pra ver exatamente como se fosse um vidro mesmo, parece vidro, tava bem refletindo. A parte da estrela, não sei se dá pra visualizar direito na imagem, não ficou tão polida, porque passar ali o polimento podia danificar a peça. Então eu falei, deixa assim, tá perfeito, dá pra ver certinho a ideia que eu queria passar. E eu só não coloquei a tampinha em cima, porque não ia dar tempo. Mas a ideia seria que só tivesse uma tampinha comum de perfume ou de essência, assim, pra colocar em cima. Então isso ali não seria uma parte muito elaborada, né? No geral, a peça mesmo que eu queria mostrar como ia ficar. E ela ficou exatamente assim, brilhosa e transparente, parecendo vidro. E esse aqui foi a minha apresentação sobre a minha peça. Ela ficou exatamente como eu queria. Eu tive bastante ajuda do professor, do Félix, nessa parte ali da resina, como eu não tinha mexido. E eu aprendi, assim, umas boas coisas de resina, de molde. E algumas dificuldades que eu tive, já sei o que fazer na próxima vez, se eu prosseguir nesse caminho, né? Ou mesmo até para projeto pessoal, eu sei que eu mesmo tenho dificuldade, eu realmente consegui contornar. E deu tudo certo, mesmo com ajuda, sem ajuda, mesmo tenha tido. Então, foi bem legal fazer. Obrigada.